Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos aí nessa hora do almoço abençoada. A nossa programação aqui é o nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem fala com vocês aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e estamos com vocês aqui todos os dias, de segunda a quinta-feira, aqui pela Renovação FM 89.1 e do meio-dia às 2 da tarde, aí nesse horário do almoço, acompanhando aí o seu almoço, para você ser abençoado com a palavra de Deus sendo ministrada para você, ok? Eu tenho hoje comigo aqui, me acompanhando na programação, a missionária Fátima Coimbra, minha esposa. Como vai, missionária? Tudo bem? Tudo bem, pastor Gilberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Renovação FM, e estamos aqui novamente para ministrar a palavra de Deus para vocês e dando a oportunidade de ter mais intimidade com nosso Deus, com Jesus, no seu dia a dia. Muito bem, é isso mesmo. Então, estamos aqui com muita alegria para trazer para vocês essa maravilha que é a palavra de Deus. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre oração. Olha lá, vamos hoje falar como nós devemos orar, como é que a Bíblia nos orienta sobre orar. Então é a forma pela qual nós falamos com o nosso paizinho querido, não é? Então veja que falamos com ele de pessoa para pessoa, hein, pessoal? Olha lá. Por que isso, pastor? Porque, olha, é da nossa pessoa para a pessoa do Pai. Vamos lembrar que Deus é uma pessoa, Deus não é a natureza, hein, gente? Deus não é o céu, Deus não está em todas as coisas assim. Deus não é um animalzinho, a natureza. O animalzinho, a natureza, o céu e tudo mais são criação de Deus, que Deus criou. Mas Deus, ele é uma pessoa. E como é que a gente sabe disso, pastor? Porque vocês vão aprender aqui com a gente ao longo do tempo que Deus, ele sente tristeza, ele sente alegria, Deus pensa, Deus planeja, Deus abençoa, Deus se chateia quando a gente não quer obedecer a Ele, porque Ele sabe que lá na frente a gente vai quebrar a cara, então Ele fica triste como um bom pai, não é? Então assim, Deus é uma pessoa, Ele manifesta todas as características de uma pessoa e não de uma coisa ou de uma força. Então por isso que a oração é uma conversa entre duas pessoas, é você com Deus. E para que nós possamos ver isso, nós vamos ver o nosso primeiro versículo, nosso primeiro trecho, vai estar lá no Evangelho de Mateus. Então abra aí a sua Bíblia, meu querido, minha querida. Vá lá na pagininha do índice, né, que você já deixou marcada lá com um marcador de livros. Rapidamente você vai no Novo Testamento e você vai encontrar o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Você vai no capítulo 6 e nós vamos ler aqui do versículo 5 ao versículo 8. Então, achou aí na sua Bíblia, anotou no seu caderninho, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, tá bom? Eu vou pedir a missionária Fátima Coimbra que faça essa leitura dessa parte aqui para nós. Faça essa leitura aqui para nós. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhes peça, antes de pedir a Deus, Ele já sabe o que você vai pedir. Muito bem, então é forte essa palavra, né? É uma palavra muito boa, queridos ouvintes. E antes de conhecer a palavra de Deus, que é Jesus, vou dizer uma coisa a vocês, viu? Eu pensava e agia como os gentios, sabe? Gentios, queridos, se você não sabe, são aqueles que não são, na época de Jesus, eram usados para representar aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham comunhão com Deus. Então hoje são aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, aquelas pessoas que ainda não entregaram o governo das suas vidas a Jesus. Então eu agia como eles, porque eu achava que devia falar bastante, sabe? Que devia repetir muito uma reza, não é? Então é muito fácil, inclusive, nós termos algum familiar ou amigo que até nos presenteia com algum livro de reza. Não sei se você já recebeu, ouvinte, um livro com rezas, né? Então tem lá rezas, orações, oração de São Francisco, oração de não sei quem, oração de não sei o que lá, oração para enfrentar uma dificuldade, oração para a vida financeira. Então, onde tem oração para toda necessidade, para doença, para agradecimento, para arrumar casamento e por aí vai, né? Então, na verdade, o que nós podemos ver nesse versículo, esses versículos aí que foram lidos, é que o nosso paizinho querido, ele não quer nos ouvir falar nas palavras de outra pessoa, viu, gente? Viu, querido ouvinte? Deus quer nos ouvir falar nas nossas próprias palavras. Então, quando repetimos algo várias e várias vezes, chega um momento em que não estamos nem mais prestando atenção no que estamos falando. Não é assim que acontece com você? Pense aí, se você ficar repetindo uma reza uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, daqui a pouco você está fazendo no automático. E aí a coisa vira uma vã repetição, não é? Como a gente tem falado aí, como a Bíblia falou antes, né? Então, outro alerta aqui é para que a oração seja algo assim do seu íntimo, ou seja, entre você e Deus, em um lugar onde você possa ficar à vontade na presença dele, que você possa orar em voz alta, como se estivesse falando com alguém, né? Na verdade, você está sim falando com alguém. Esse alguém é Deus, né? E não aquela oração mental, né? Ou eu chamo aquela oração de chama-gato, sabe como é? Que a pessoa fica fazendo assim. Pronto. Se você quando você abre o olho, tá cheio de gato ao redor, porque não é assim que a gente chama gato, né? Então fale com voz alta, né? Fale com Deus, sabe? Exponha o seu coração, não é? Há o alerta também, né? Que para não orarmos assim de forma espetaculosa, né? Apenas para chamar a atenção dos outros, né? Então a gente deve orar quietinho lá no nosso quarto, quietinho assim que eu quero dizer, separado do mundo, portinha fechada, não é? Ali num lugar íntimo, para ter intimidade com Deus, para que a gente não fique orando, aí passa um, aí olha, passa o outro. Quer dizer, um lugar que você tem essa intimidade, né? O seu quartinho de oração. Pode ser no quarto, na sala, na varanda, no quintal, onde você se sinta melhor. Mas que seja um local de silêncio, que você possa orar a Deus de forma sossegada para você conseguir esse contato com Ele, né? Então nós vamos aqui trazer um outro ponto muito conhecido que a missionária Fátima Coimbra vai trazer para a gente, que é a oração dominical, né? Aquela oração tão bonita, tão famosa que Jesus nos ensinou, e a missionária vai dissecar, ela vai detalhar cada um desses pedacinhos dessa oração tão famosa, tá? Ela vai dizer, missionária, qual é a parte da Bíblia que está esse pedaço? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 15. A oração dominical. Portanto, vós orareis assim, diz o nosso Pai.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora, pronto, acabamos de falar que não era para repetir uma reza. E lá vem o famoso Pai Nosso. E agora? O que temos aqui é uma passagem que no seu contexto mostra Jesus ensinando um monte de coisas, pastor Gilberto. A pessoa que não tinha nenhuma intimidade com Deus e não sabia sequer como orar. Aí Jesus lhe ensina um modo de oração dizendo: vós orareis assim, ou vocês orarão desta maneira ou deste modo. Então, o que Jesus quer dizer com santificado seja o teu nome? Ele está só mostrando, dando um exemplo de como a gente deve orar a Ele. Não é para a gente orar o Pai Nosso todo dia, que seria uma vã repetição. Ele quer que a gente reze o nosso Pai Nosso. O Pai Nosso com as suas palavras. Né? Ele sabe o que você precisa, mas Ele também gosta que a gente diga a Ele o que estamos precisando. Então, reconhecendo que o nome do Senhor é santo, santo quer dizer separado do pecado. E seguindo, né, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está afirmando aí que o governo de Deus, o reino dele e a sua vontade sejam feitas na sua vida. E quando ele diz o pão nosso de cada dia, dando um exemplo para a gente orar, ele está pedindo pela provisão financeira, para que não nos falte nada, que a gente tenha condições de suprir nossas necessidades. E perdoar. Ele diz: perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí ele está dizendo que a gente deve pedir perdão pelos erros e perdoar aqueles que nos ofenderam, também fizeram alguma coisa errada para com a gente. Então, pedindo a direção do Espírito Santo para reconhecer uma tentação, quando ele diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, ele quer dizer para a gente não cair numa armadilha, numa cilada que nos induz a desagradar a Deus, né? Para a gente não cair na tentação do pecado, e pedindo livramento dos ataques do mal. Aí ele segue ensinando no Pai Nosso: o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está reconhecendo que Deus é absoluto em poder e glória sobre tudo e todos, concluindo com um amém, que quer dizer assim seja. Esse é o modelo de uma oração completa que Jesus deixou para a gente, mas não é para a gente rezar o Pai Nosso, nem para ficar repetindo ela. Né? E bem. Agora o pastor Gilberto vai continuar dando uma explicação sobre a oração. Então é fantástico, né? Você vê que Jesus deixou, missionária, um modelo de oração para nós, né? Verdade, pastor Gilberto. Deixou um modelo e aí ele nos ensina. Você vê que esse pedaço por pedaço aí que a missionária Fátima foi nos mostrando, a gente vai vendo o porquê de Jesus falar cada pedacinho desse conforme ele falou. E aqui, se você abrir, queridos irmãos, lá no livro de Tiago, a gente vai ver uma coisa muito interessante aqui, a respeito de outra coisa importante no que diz respeito à oração. Se você abrir lá no livro de Tiago, ele está no Novo Testamento já no finzinho, já pertinho lá do finalzinho de Apocalipse. No capítulo 5 e versículo 16, eu vou repetir para você. Anote aí no seu caderninho, Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, nosso querido Tiago: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Olha,
e orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha só, para serdes curados. Vou repetir, hein, queridos, porque esse versículo é muito forte. É um versículo, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Segue Tiago dizendo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que palavra, vou ler de novo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui, queridos, nós vemos Jesus nos orientando a confessar os nossos pecados e a orarmos uns pelos outros. Veja que isso é muito importante, essa intercessão que nós fazemos uns pelos outros, até para que sejamos curados, veja, seja de doenças físicas ou até mesmo de doenças espirituais. Veja que o Senhor nos revela aqui que a oração de um justo, né? E aí vamos lembrar o seguinte: para ser justo, apesar da gente não ter nenhum merecimento, não é? A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. Então, se não há um justo sequer, como é que pode fazer a oração de um justo, se não há justo? Mas vamos lembrar que quando a gente nasce de novo, quando a gente confessa os nossos erros a Jesus e aceita o senhorio de Jesus na nossa vida, aí o sangue que ele derramou naquela cruz passa a estar sobre a nossa vida. Então, nos justificando. Então, isso é, ele pagou a pena dos nossos pecados. Então, nós passamos a ser justos, ou seja, justificados pelo sangue de Jesus. Não é bonito isso aí? Então, a oração de um justo, a Bíblia diz, nesse versículo que nós vimos, pode muito para provocar os efeitos que são pedidos. Que maravilha, não é? Então, até agora, a gente aprendeu aqui essa palavra maravilhosa, palavra que já nos ensinou aqui sobre o modelo de oração que Jesus deixou, o Pai Nosso, a importância da gente não ficar repetindo as coisas, né, mas falar o que está no nosso coração, a importância de orarmos uns pelos outros para que haja cura, a importância de sermos justificados por Jesus. Então, daqui a pouquinho a gente volta, depois de alguns louvores aí bem bonitos para você já ficar adorando a Deus, para que a paz de Jesus tome conta do seu coração. Já já a gente volta trazendo para você mais coisas importantes sobre a oração, tá bom? Então fiquem na paz de Jesus, até daqui a pouco. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos de volta. Então vamos seguindo aqui nesse programa que está uma bênção, porque nós estamos falando hoje sobre oração. Então é muito importante a oração, como nós vimos no nosso primeiro bloco. A oração é aquele momento em que a gente tem intimidade com Deus, intimidade com o Pai, e essa intimidade é entre duas pessoas, né? Entre você e Deus. Então é maravilhoso poder ter essa intimidade. E agora nós vamos tratar de um tema muito interessante que a missionária Fátima Coimbra vai trazer para nós, que está aí na sua Bíblia, no livro de Filipenses, tá, pessoal? Então, é Novo Testamento,
é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, quem eram os filipenses? Eram as pessoas que moravam na cidade de Filipos, os filipenses. No capítulo 4, então você vai aí no índice da sua Bíblia, que já está marcadinho, né, a página, vê lá, Novo Testamento, Filipenses, vê o número da página, vai lá na página, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então a missionária vai trazer para a gente aqui e vai nos ministrar sobre o que significa essa palavra. Vai lá, missionária. E está lá escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nada de ficar ansioso. E principalmente nós mulheres somos muito ansiosas. O negócio é orar e entregar a Deus aquele problema, aquela situação que a pessoa está vivendo, que está preocupando, e agradecer já como se já tivesse recebido a bênção. E Jesus vai trazer a paz em nossos corações sobre o que está acontecendo. Não é mesmo, pastor Gilberto? É isso mesmo. Então, isso é muito importante, viu, queridos ouvintes? Essa questão da gente realmente entregar, não é, em oração e não ficar ansioso. Sabe que a ansiedade, realmente, como a missionária falou corretamente, é natural. A mulher, ela tem realmente um pouco mais de ansiedade do que o homem, não é? Em geral, né? Na média, não é? Na média, com certeza. Isso não quer dizer, não é nada de mal, quer dizer apenas que a mulher tem mais trabalho para controlar essa ansiedade do verdade, que o homem, pastor. não é? A mulher, ela tem normalmente um desejo de resolver as coisas logo, não é? A preocupação é maior. É maior. Então, enquanto a mulher não resolve um problema, é normal, ela fica mais ansiosa, querendo resolver. O homem normalmente já tem mais resistente. Aquela coisa assim de deixa para lá, resolve depois, né? Verdade, aquela coisa mais sossegada demais até às vezes da conta, né? Então aí o homem, por natureza, muitas vezes não se agonia tanto. Mas é claro que a gente está falando na média, não é? Claro que tem pessoas que são diferentes desse perfil médio, mas eu queria trazer para vocês também uma coisa muito bacana, que é o seguinte: muitas vezes o nosso coração, ele está cheio de mágoa, ele está cheio está cheio de tristeza, está cheio de coisas que nós temos contra as pessoas, assim, coisas que nós não resolvemos bem no nosso coração. Então Jesus, ele fala disso também, fala como isso atrapalha a nossa oração. Então, quando a gente está com o coração assim, a gente tem que resolver esse problema, pedir ajuda, que o Espírito Santo venha tirar isso do nosso coração. Veja só o que diz lá no Evangelho de Marcos. Vá lá na sua Bíblia, querido ouvinte. Lá no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, lá no Novo Testamento, você vai lá no capítulo 11 de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Encontrou aí na sua Bíblia? Vai lá no índice rapidinho, já pega a página, Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, ok? Diz assim a palavra de Deus, olha que importante isso aí, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha lá, vou repetir, viu? Vou voltar para o começo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olha que forte, gente. Continuando aqui, diz assim a Bíblia: mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha lá. Muito forte, pastor. É forte, não é, missionária? Então veja que não adianta, queridos, pedir as coisas ao papaizinho do céu, nosso papai querido, se o nosso coração tem mágoa e ainda não liberou perdão para alguém. Veja que a gente brinca aqui que essa é a oração em teto de bronze, porque você ora e a sua oração bate no teto e volta e não chega até Deus, porque você está orando
mas ainda está magoado, sem liberar perdão para aquela pessoa. Então, queridos, você pode dizer aí: ah, mas eu não vou liberar perdão não. O senhor não sabe, pastor, o que foi que essa pessoa me fez. Veja, você está no seu livre-arbítrio de pensar assim, não é? Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas você precisa saber que esse pode ser o motivo pelo qual você ora e a sua vida não muda. A Bíblia, não chega. A bênção não chega, não é, missionário? Dizer que mágoa no coração é um apagão. É isso mesmo. Mágoa no coração é um apagão. Então, vejam, queridos, que é muito importante a gente estar ligado nessa questão aí. Então, outro ponto muito importante para nós tratarmos, que a missionária vai trazer para nós aqui, nós temos que pedir nas nossas orações usando que nome, hein, pessoal? Nós temos que pedir para quem? Em nome de quem? Então a missionária vai trazer uma palavra. Está onde na Bíblia essa palavra, missionária? Em João, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Veja aí se você encontrou na sua Bíblia. João, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. E lá Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Pastor Gilberto, isso é muito forte, porque nós temos que guardar os mandamentos de Jesus. E aqui o Senhor explica por que começamos a falar em Deus em nome de Jesus. E não é um hábito, ou seja, muita gente pergunta por que os crentes tudo pede em nome de Jesus, é o nome de Jesus para lá, é o nome de Jesus para cá. E não é um hábito isso, não é uma linguagem crentez, mas é uma obediência bíblica que nos ensina a chegar junto do Pai, apresentando as nossas credenciais para ter acesso a Ele. Porque Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos darei. E essas obras que Ele diz, essas credenciais, não é, que nós apresentamos a Deus, não são as nossas obras, não é? Porque as nossas obras, elas não têm, não é, missionária, como com as nossas obras nós chegarmos junto do Pai, não é? Porque se for pelas nossas obras, a gente está perdido, não é? Exatamente, mas a nossa credencial é o nome de Jesus, não é? O seu sangue derramado na cruz do Calvário, não é? Porque o sangue de Jesus, ele já nos libertou de todo pecado, ele já nos salvou ali, ele já fez tudo por nós. Perfeito, muito bom. Então, queridos, isso é muito importante da gente estar ligado nessa necessidade de chegarmos até o Pai em nome de Jesus, viu? Porque, olha, vou dizer uma coisa a vocês. A esse nome, Jesus, ele conquistou essa credencial, essa autoridade diante do Pai, quando ele cumpriu toda a vontade do Pai, não é? Quando ele realmente obedeceu a Deus e fez com que tudo que Deus planejou para a obra que ele fez, não é? Ele cumprisse. Então, é por isso que nós fazemos em nome de Jesus. Fazemos em nome de Jesus as nossas orações, porque ele disse assim, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não foi assim que ele falou? Então, nós temos que imaginar que não há outro caminho para chegar até Jesus que não seja através, não há outro caminho para chegar até o Pai que não seja através do nome de Jesus, não é? E aqui eu quero trazer aos irmãos uma coisa interessante, aos ouvintes aí que estão nos ouvindo, que é o seguinte: se nós temos que chegar até o Pai através de Jesus, significa então que Jesus, ele é o nosso mediador, não é, missionária, entre Deus e
os homens, né? Jesus, ele é o mediador, mas só que existem por aí afora muitos e muitos outros mediadores aos quais as pessoas recorrem, não é, para chegar até Deus. É verdade, pastor Gilberto. Existe muita coisa. Muitas vezes a pessoa faz a oração dirigida a uma outra pessoa, e essa outra pessoa, de repente, foi uma pessoa que viveu aqui na terra, não é? Uma pessoa que foi uma pessoa boa, fez boas obras e tudo mais. Mas as nossas petições devem ser ao Pai em nome do Filho, né? Ele nos ensina isso. Perfeito. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia, queridos irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo a Timóteo. Você vai abrir lá, tá? Na primeira carta de Paulo a Timóteo. Você vai abrir. Achou aí na sua Bíblia? Você vai lá no Novo Testamento, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo. E lá você vai encontrar no capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, você vai encontrar, essa carta é muito bonita porque o Timóteo, ele era um jovem pastor e Paulo tinha muito carinho por ele. Paulo foi um homem que não se casou, então ele tinha Timóteo como se fosse um filho na fé dele, não é? Ele tinha todo o carinho. Então essas cartas de Paulo a Timóteo é muito bacana você ler, porque você vai ver aí Paulo orientando Timóteo, você vai ver Paulo ensinando Timóteo como Timóteo proceder como sendo um pastor. Então, olha que bacana aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver Paulo ensinando a Timóteo algumas dicas de oração e você vai ver a importância que Paulo ensina sobre quem é o verdadeiro mediador, não é? Entre Deus e os homens. Diz assim, achou aí na sua Bíblia? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha lá, gente. Vamos explicar aqui esse primeiro versículo, né? É verdade. Vamos explicar, missionário. Antes de tudo, exorto, quer dizer, o que é exortar, hein, gente? Paulo recomenda, né? Chama a atenção, né? Que se use da prática de súplicas, quer dizer, muita gente pensa, né, missionária? Eu não vou suplicar não, que Deus já sabe. Mas o nosso Pai, ele gosta, como eu falei anteriormente, ele gosta que a gente peça. Ele já sabe, ali naquela passagem onde ele vai, o cego, ele quer voltar a ver, então Jesus pergunta ao cego. Imagine Jesus vendo que ele era cego, ele vai e pergunta: o que queres que te faça? Então o cego diz: quero ver, voltar a ver. Perfeito. Então significa que Jesus, ele mesmo sabendo, ele quer que a gente peça, não é, as coisas para ele. Muito bem. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala da importância da prática de súplicas, não é? De orações e intercessões e ações de graças, agradecimentos também, não é? Em favor de todos os homens, todos, hein, gente? Não é só dos bonzinhos, não é, missionário? Não é de todos os homens. Pronto. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, pastor. Olha aí, tá vendo? Então, siga, missionário, aqui o versículo 3. Isto é bom e aceitável de Deus, nosso Salvador, o que seja de todos os homens, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Perfeito. Então, veja que interessante aqui. Deus, ele está nos orientando que ele se agrada quando nós oramos, não é? Quando nós intercedemos pelas pessoas, não é? Ele está dizendo aqui, ó, que é importante nós orarmos, inclusive pelos nossos governantes, não é? Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Olha aí, então, você que está reclamando do governo, que está como cidadão, nós temos o direito de reclamar do governo, sim, de apontar os erros do governo, seja o governo de quem for. Como cidadão é importante nós participarmos, mas isso não impede que a gente ore pelo governo, seja de quem for também, para que esse governante pare de errar. Se você acha que ele está errando,
ore por ele para que ele pare de errar, porque isso vai trazer paz para as nossas vidas, né? E aqui, queridos, ele chega no ponto que a gente queria chegar, que é justamente mostrar aqui quem é o mediador nessas orações, em todas as orações. Então, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador. O que é mediador, né, gente? É aquele que fica no meio, né? Fica fazendo a ponte, né, entre uma pessoa e outra. Vou começar de novo então no 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha só. Então aqui Deus está mostrando para nós, Deus aqui está enfatizando, repetindo aquele ensino que Jesus falou, não é, missionária, que diz: eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto, Jesus já estava dizendo que ele era o único caminho, né? O único caminho. Que ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer isso. Mas aqui o apóstolo Paulo vai e reafirma, não é? Diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui explica na Bíblia, no versículo 6, por que Jesus tem esse privilégio de ser o único. Fala aí, missionário. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Perfeito. Então, é por isso, queridos, que Jesus tem esse privilégio de ser o único mediador, porque só ele se deu em resgate por todos. Outro não fez isso. Não é verdade, missionário? É verdade. Alguém mais se deu em resgate por todos? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Nenhum outro Deus. Nenhum com outro letra homem. minúscula. Nenhum homem. Nenhum outro. Nada, nenhum outro homem, nenhum outro Deus. Ah, pastor, mas eu conheço um personagem da história que ele se deu para salvar um povo. Ainda que você conheça, meu querido, minha querida, uma pessoa, tem Tiradentes, pastor. Tiradentes, ele queria que o Brasil ficasse independente e morreu, foi martirizado em prol da população. Mas não esqueça, queridos, que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Então não estamos falando de um homem comum, estamos falando do próprio Deus que, por amor a mim e a você, desceu aqui na terra, se fez homem, fez carne como nós, e ele se entregou. Então nós não estamos falando da vida de um mártir, né, missionário? Estamos falando do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Pronto, então é por isso, queridos, que ele conquistou essa posição de único mediador. O Salvador. O Salvador. Então é por isso que nós falamos em nome de Jesus nas nossas orações. Vocês entenderam? Então, muito bem. Agora nós vamos para um intervalinho para a gente poder escutar um louvor maravilhoso. E você vai já refletindo e vai sendo abençoado por essa palavra. E vai aí nas asas desse louvor, adorando a Deus por essa grande maravilha que Ele nos deu, tá bom? Então até já e fiquem na paz do Senhor. Até daqui a pouco. Olá, queridos ouvintes, então sejam bem-vindos de volta. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui falando sobre a oração. Então, no nosso último bloco, nós falamos sobre a importância de se usar o nome de Jesus, não é? O nome de Jesus como sendo essa credencial, não é? Esse crachá, não é? Por exemplo, você quando vai entrar num local onde você diz assim nesse local: proibida a entrada de pessoas não identificadas. Você já passou por isso, querido ouvinte? Você está lá num lugar
que só se pode entrar se for credenciado, não é? Então, você tem que apresentar a sua credencial, não é? Tem que apresentar o seu crachá, a sua autorização. Então, para nós que queremos falar com Deus conforme a Bíblia nos orienta, nós temos também que apresentar a Deus as nossas credenciais para chegar até a presença dele. E aí, como nós estávamos falando no bloco anterior, as nossas credenciais muitas vezes não são nada boas, não é? As nossas credenciais, as nossas obras, não é? A Bíblia nos ensina que pelas nossas obras nós não estamos muito bem para chegar diante de Deus. É por isso então que Jesus, sendo Deus, tendo vindo aqui à terra, não é? Feito carne, sofrido no nosso lugar e tendo pagado o preço pelos nossos erros, então Jesus ele conquistou essa credencial de ser o nosso caminho até Deus. Então, para ficar mais claro e mais firme ainda e mais forte para você, veja aí na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, Mateus capítulo 28, lá no finzinho já do Evangelho de Mateus, Mateus Novo Testamento, né? Capítulo 28, versículo 18. Vamos estudar um pouquinho, vamos ver Jesus aí clamando por essa autoridade, não é? Veja aí, Mateus, anote aí no seu caderninho, capítulo 28, versículo 17. Diz assim, achou aí na sua Bíblia? Mateus 28, 17. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, olha só o que Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha lá, gente. Vou repetir para vocês o 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, falou aos apóstolos aqui, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, vejam, irmãos, vocês entenderam aqui, Jesus aqui clamando, não é? Exigindo toda a autoridade, dizendo assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso, queridos, que nós usamos o nome de Jesus, porque a esse nome foi dado todo o poder e toda a autoridade. E isso você vai poder comprovar também em mais um versículo. Vai lá, acha aí na sua Bíblia, de novo, a carta de Paulo aos Filipenses. Acha lá, Novo Testamento, né? No meio do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ok? No capítulo 2, acha aí a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ok? Vocês vão ali no versículo, a partir do versículo 8, que é o que vai falar sobre Jesus e vai nos ensinar como é que Jesus também conquistou essa autoridade, por que a gente ora em nome de Jesus. Vai lá, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Você encontrou? Então a gente vai ler do 8 até o 11. A gente vai ler do 8 até o 11. Encontraram aí, queridos? Vamos ler, então. Missionária Fátima Coimbra vai ler para a gente aqui. Filipenses 2, do 8 até o 11. Meus irmãos, então Jesus fala: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá falando de quem aqui, hein, missionária? Do Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. E para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, pastor Gilberto. Para a glória de Deus Pai, pastor Que bonito, Gilberto. né, missionário? Muito bonito. Muito bonito. Então, poxa vida. Quer dizer, É para a então, glória de Deus. e o nome de Jesus está acima de todo nome, Acima de todo nome, de todo poder, no céu, na terra, debaixo da da terra. Impressionante, né, irmãos? Então veja a importância de nós nos chegarmos ao Pai em nome de Jesus. Você está entendendo, meus queridos, por que que a gente faz em nome de Jesus? Por que que a gente fala nas nossas orações e faz questão que você chegue ao Pai em nome de Jesus? É interessante também notar o seguinte, que muita gente comenta assim, olha, teve o apóstolo Pedro, né, por exemplo, e muita gente diz, olha, o apóstolo Pedro foi um dos principais da igreja, não é? O apóstolo Pedro, ele teve um papel muito importante, e muitas pessoas até consideram, não é, que o apóstolo Pedro seria um dos nomes, não é? Assim como muitas pessoas pedem ao apóstolo Pedro, não é? Muitas pessoas pedem a Maria, não é? Como tendo sido ela a mãe de Jesus Cristo aqui na terra, né? Do Jesus homem, não é? Tendo Jesus sido gerado na barriguinha de Maria lá pelo Espírito Santo. Outras pessoas pedem a pessoas que viveram, não é? A pessoas que foram boas no passado, muita gente acredita que essas pessoas têm poder para interceder junto a Deus. Nós já vimos que só há um mediador, não é, missionário, entre Deus e os homens, Que é o Senhor Jesus. Ele diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos darei. Muito Por bem. exemplo. Por exemplo. E agora nós vamos ver também, queridos, que para conquistarmos a nossa salvação, também só existe um nome Um mediador. que nós devemos invocar. Veja que se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, lembra que a gente falou que esse livro de Atos, ele possui assim coisas interessantes sobre a história dos apóstolos, né? Sobre como eles andaram na terra, como é que eles se viraram depois que Jesus não estava mais pessoalmente com eles, não é? Mas o Espírito Santo é que estava dirigindo a igreja. Então observe só o seguinte, vá lá no livro de Atos dos Apóstolos, abra aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, você vai lá no capítulo 4 e você vai no versículo 12, ok? Você vai no versículo 12, melhor, você vai no versículo 11, que é bem bacana, ensina de uma maneira maravilhosa o que o apóstolo Pedro quer nos ensinar aqui. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Então veja, queridos ouvintes, aqui o apóstolo Pedro estava fazendo um discurso e estava ensinando ao povo sobre a importância de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o que Jesus fez. E veja só o que o apóstolo Pedro diz no versículo 11, diz assim, ó, este Jesus é pedra rejeitada por vós. Olha só, ele estava falando aqui com uma multidão e a maioria dessa multidão era composta de pessoas que tinham rejeitado Jesus, pessoas que tinham, na hora que foi exposto Jesus e Barrabás, não é, que era um ladrão, para escolher quem seria libertado na Páscoa, o povo escolheu Barrabás. E aí o Pilatos falou, e com esse aqui Jesus faz o quê? Crucifica, não é, missionário? É verdade. E estamos perto da Páscoa, não é, pastor? Estamos perto da Páscoa, né? Esse momento que nós vamos lembrar do que aconteceu com Jesus. Então, por isso que Pedro está falando lá para o povo de Jerusalém, daquela época, dizendo, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Olha lá, gente. Sabe o que é pedra angular, queridos irmãos? É aquela pedra que é o alicerce. A pedra angular é a pedra principal, é o alicerce de tudo. Se você tirar ela, cai a casa. E aí, queridos, ele continua no 12. É aqui que eu queria chegar para vocês verem a importância de nós orarmos em nome de Jesus. Diz assim, no versículo seguinte. E olha, esse é o apóstolo Pedro falando, hein? Diz assim, e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, olha lá o nome, hein? Vou repetir, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, ouvintes, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Está dizendo claramente que não existe outro nome a ser invocado, não existe outro nome a ser usado para que nós possamos chegar a Deus, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, é uma alegria, queridos, a gente poder, por causa dessa palavra, concentrar todas as nossas forças, todo o nosso clamor a Deus através do nome de Jesus. E é justamente em nome de Jesus que eu quero agora orar pela sua vida. Eu queria agora lhe convidar, em nome de Jesus, que agora você já sabe por que se fala assim, não é? Quando nós vamos orar, você agora já sabe que isso não é um vocabulário crentez, não é? Que isso não é uma coisa religiosa, isso não é uma coisa de hábitos, mas na verdade isso é uma obediência à palavra de Deus, não é? Que nós estamos praticando. Então eu quero te convidar para você, junto comigo, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, você está aí na sua hora de almoço, se você puder fechar os olhos e nós entrarmos juntos na presença de Deus. Agora você já sabe, e quando você for orar, você agora já sabe, né? Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Você vai, primeiro, começar a sua oração dizendo assim ao Pai que você está entrando na presença dele em nome de Jesus. Primeira coisa que você vai fazer, porque você já aprendeu que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, né? Como ele mesmo falou. Segunda coisa, você aprendeu que não vai usar de vãs repetições. O que são as vãs repetições, né? São aquelas rezas que você está lendo, ou que você decorou, e que você fica repetindo, daqui a pouco você está fazendo no automático e nem sabe mais o que está falando. Então você já aprendeu hoje que quando orar a Deus, vai usar as suas palavras, vai abrir o seu coração, vai falar o que está dentro do seu coração, vai chorar, vai confessar pecado, vai explicar a Deus um problema que você está passando. Abra o seu coração a Ele. Ele é seu Pai querido e amado, Ele quer resolver a sua vida, Ele quer trazer paz, mas você tem que permitir que Ele entre, você tem que buscar esse relacionamento com Ele, porque Ele não vai violar a sua vontade livre. Você é que tem que livremente escolher que Deus entre na sua vida. Então você aprendeu isso também, não é? Você aprendeu também que não é para a gente ficar agoniado com as coisas, não é para a gente colocar as coisas em oração para Jesus, para Deus, e aí quando isso acontece, Ele vem com paz ao nosso coração. Não é isso que você aprendeu hoje também? Então vamos juntos, queridos, agora. Primeiro, ouvir alguns louvores aí maravilhosos, para que nós possamos preparar aí o nosso coração, já entrarmos na presença de Deus, para logo em seguida, queridos, depois desses louvores, orarmos juntos, já praticando tudo aquilo que aprendemos hoje sobre oração, tá bom? Então, fiquem aí ligadinhos para a gente junto orar daqui a pouquinho, depois desses louvores. Ore comigo. Em nome de Jesus, Pai querido, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã, apresento a vida desse ouvinte, dessa ouvinte que está aí. Pai amado, eu peço que o Senhor venha derramar sobre essa vida, Senhor. Derramar paz, Senhor. Derramar a Tua direção, Pai querido, para que
essa palavra que foi ministrada hoje sobre a oração permaneça firme no coração desse irmão e dessa irmã, para que essa palavra seja uma bênção, para que o irmão e a irmã, o ouvinte e a ouvinte que está nos ouvindo, que possam, Senhor, saber entrar na Tua presença, que possam abrir o coração na Tua presença, Pai. Hoje, Senhor, foi ensinado que a pessoa não precisa, Senhor, ficar repetindo coisa, não precisa ficar atrás das pessoas. Olha, me dá aí uma reza. Onde é que eu encontro uma reza? Não, Senhor, não. Essa pessoa, Pai, que está agora nos acompanhando em oração, ela está agora abrindo o coração para o Senhor, Pai. Ela está agora derramando, está sendo sincera, está falando com as suas palavras. Não importa se fala bonito, não importa se fala certo ou errado o português, importa que está, Senhor, abrindo o coração, se derramando na Tua presença, Pai. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ouve essa oração, Senhor. Ouve esse derramar. Faz a diferença, Senhor, na vida dessa pessoa. Toma conta, Senhor. Faz, Senhor, entra com a Tua luz, retirando todas as trevas, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, receba cura, seja sarada no espírito, seja sarada no corpo, seja sarada na alma. Em nome de Jesus, Senhor. Vai tomando conta dessa pessoa, Senhor. Vai, Senhor, recebendo essa oração, Pai, em nome de Jesus. Porque agora, Senhor, agora as pessoas já sabem, Pai, como devem orar. Já sabem, já têm conhecimento bíblico para ter intimidade contigo através da oração, para receber do Senhor através da oração, para ter esse momento de carinho, de intimidade com o nosso Paizinho tão querido e tão amado que é o Senhor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos. Por isso, Senhor, nós Te damos graças, Te rendemos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor nos deu esse canal, esse caminho direto ao Senhor que é através de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos mais de sacerdote para isso. Essas pessoas que estão orando, Pai, não dependem mais de pastor, de ninguém, dependem apenas de Jesus Cristo, porque a qualquer momento elas podem dizer, em nome de Jesus, e aí já estão automaticamente na presença do Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa grande maravilha que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, e concordamos dizendo que assim seja feito nessas vidas, em nome de Jesus. E você diz, meu irmão, amém. E graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Que maravilha essa oração, que maravilha estarmos na presença de Deus. Então, muito obrigado pela sua sintonia aí conosco. E Deus está muito feliz em ver que você está acompanhando, está aprendendo a ter mais intimidade com Ele. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Nós pedimos, irmãos, que você permaneça firme nessa oração, permaneça firme nesse objetivo de conhecer mais a Deus cada vez mais na sua vida, tá bom? E se você quiser estar conosco, nós estamos reunidos aí todas as quartas-feiras, lá na Casa de Recepções Requinte, fica ali na rua José Austrégésilo 156, lá no Arruda. Ela é, você vindo pela Avenida Bibiribe, sentido cidade, subúrbio, a segunda rua após o estádio do Arruda, à direita, tá bom? Então nós estamos ali todas as quartas-feiras, das 8 da noite às 9, 9h30 da noite, tá certo? Então, venha receber a palavra de Deus, venha aprender mais conosco. Nós somos o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Se você não conhece Jesus ainda, venha conhecer, venha tirar suas dúvidas e vai ser uma bênção estar com vocês, tá bom, pessoal? Então fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa.